Existem pelo menos duas maneiras de dizer eu te disse. Uma é aquela maneira de humilhar a pessoa, né, espezinhar o outro e dizer eu falei que ia dar errado, você insistiu, viu como deu errado? É a mais comum. E a outra é aquela maneira sábia, onde a pessoa está simplesmente estabelecendo um parâmetro para dizer assim como eu lhe disse e aconteceu, eu quero lhe dizer algo mais e lhe ajudar agora. Vamos ver como é que isso se desenvolve na Escritura Sagrada. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Deus abençoe a sua busca pelas Escrituras Sagradas e Deus abençoe esse nosso tempo de estudar a Bíblia. Vamos prosseguir com o nosso estudo, estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e agora a partir do verso 13, estamos acompanhando a catastrófica viagem de um navio de Alexandria, que estava levando trigo para Roma e levando muitos passageiros, entre eles Júlio, o centurião do regimento imperial, Paulo, o apóstolo, Lucas, o escritor do Evangelho e do livro de Atos, e também Aristarco de Tessalônica, que eu não tenho a menor ideia de quem é, mas deve ser alguém muito importante para a igreja, porque Lucas registrou o nome dele nesse capítulo. Começando a soprar suavemente o vento sul, qual é o contexto aqui? Vamos relembrar. Eles saíram navegando com um naviozinho regional, saíram lá de Israel, de Cesareia. No dia seguinte já pararam em Sidom. Dali seguiram, passaram lá pela costa da Turquia, passaram ao norte da ilha de Chipre. E aí o vento começou a apertar, já era fora de época de navegação, eles não deveriam estar no mar. Tiveram já que passar ao sul de Creta, porque não conseguiram fazer a navegação normal para o norte. A coisa estava ficando ruim para eles. Paulo avisou. Paulo era um grande viajante, um conhecedor, olhou a situação, todo mundo que conhecia do mar já sabia, já tinha passado o feriado do Yom Kippur em Israel, que marcava realmente uma época do ano onde não se navegava mais. Paulo chamou o pessoal e avisou, vai dar ruim. Eu estou vendo que isso aqui vai acabar em desgraça para o navio, para a carga e para a gente. Só que aí o centurião queria voltar para casa, resolveu escutar o piloto, o dono do navio, que estava doido para entregar a carga e ganhar dinheiro. E aí se encheram de pensamento mágico, né? Aquele famoso, ai, vai dar certo, né? Como é que é? Cruza os dedos, pensamento positivo, aquele monte de bobeira que o pessoal faz até hoje. E resolveram, então, partir de um lugarzinho bom e seguro que eles estavam, chamado Bons Portos, e navegar, então, né? Com a esperança de chegar em Fenícia. Bons Portos era um portozinho pequeno, seguro, mas não era aquele lugar bom para passar o inverno, não tinha estrutura, vila de pescador. Então resolveram arriscar as vidas, né, para chegar a Fenícia, mas cheio de pensamento mágico, né? Vai dar certo, sim. Não deu, tá? Eles afundaram no final da história e eu vou lhe ajudar a entender essa história. Então começou a soprar suavemente o vento sul. Eles estavam em Creta e queriam ir para o norte. Olha, o vento sul é o vento que vem do sul. Então empurraria o navio para o norte. Aí, sabe aquela coisa de gente supersticiosa? Olha, do jeitinho que eu pensei está acontecendo, né? Não, foi só bobeira mesmo. Deviam ter escutado Paulo. Paulo sabia das coisas, né? E eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Ah, isso aqui deu mancada, isso aqui deu ruim. Não deviam ter levantado âncora, deviam ter ficado lá onde estavam. Mas lá foram eles, né? Então eles saíram de Bons Portos, ou seja, não tinham mais abrigo e proteção. Vamos lembrar que navio daquela época era a vela, não tinha motor para escolher para onde é que ia, né? A vela não era como as velas de hoje, onde se consegue navegar em qualquer direção com um piloto habilidoso, né? Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Também, algumas traduções, o Euroaquilão. Aqui já é Lucas, tá? Lucas, o homem da escrita boa, usando termos náuticos, termos técnicos. O pessoal que conhece o Mediterrâneo, que estuda esse texto aqui, fala, olha, a linguagem está precisa, a descrição de época do ano, a relação com o Yom Kippur, com a chegada do inverno, do vento. Assim, Lucas realmente entendia do que estava escrevendo. Ele não foi apenas um passageiro nessa viagem. Lucas aqui, ou ele pesquisou muito, ou ele também era um navegador experiente, porque ele usa a linguagem de navegação. O navio foi arrastado pela tempestade, ou seja, não deram conta mais de navegar, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Vocês estavam tentando, não deu. Então, ficar à deriva o que é? É ficar largado aos elementos, ao vento, à corrente,
O navio ficou sem comando, sem governo. E, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Eles foram indo, né? Eles ainda sabiam onde é que eles estavam, eles sabiam que saíram de Creta, sabiam que aquela ilha chamava-se Clauda, e aí tinha o barco, o salva-vidas, que ficava normalmente amarrado atrás do navio, mas na própria água. Foi com muita dificuldade que recolheram ele. Porque se ele fosse arrancado pela fúria do vento e das ondas, era uma chance a menos que eles teriam de salvação. Então levantaram esse barquinho salva-vidas, né? E lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Então, olha só, eles puxaram o barquinho para cima, era o batel, né, um pequeno salva-vidas, e fizeram um reforço do casco com cordas. Imagine um casco de navio de madeira, tá? O que eles faziam? Iam homens pelos dois bordos do navio e lançavam um cabo, uma corda bem forte, né, pela proa. Essa corda descia, passava por baixo do navio, eles iam passando ela, iam puxando pela borda, gente de um lado e de outro, até chegar lá atrás do navio. Aí eles amarravam. Aí eles passavam outra corda e iam até um pouco à frente da primeira e amarravam. Se você olhasse para o navio estava todo amarradinho, que nem um pacote. Para que isso? Para reforçar o casco, para aumentar a integridade do casco, para ele não ser arrebentado pelas ondas, porque era navio de madeira, né? Então ele ia torcendo nas ondas, isso é para evitar quebrar o navio e evitar romper o casco. Técnica de navegação, Lucas escrevendo com uma maneira muito, muito competente sobre essa navegação. E tinha os bancos de Sirte. Lembra que eu falei anteriormente, né, que era perigoso a navegação costeira, porque tinha perigos submersos? Pois eles estavam aqui chegando perto de Sirte e eles sabiam que tinha bancos de areia lá. Qual o problema de um encalhe desse? Um encalhe em tempestade é perigosíssimo, porque o fundo do navio fica preso pelo banco de areia e a parte superior é açoitada pelo vento e pelas ondas. Sabe o que acontece? O navio quebra e naufraga e as pessoas vão parar na água. Porque é raso o suficiente para trancar o navio, mas não é raso o suficiente para dar pé, uma pessoa ficar em pé. Então as pessoas correm risco de afogamento. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Quer dizer, as velas estavam levantadas, né, para tentar alguma manobra ainda. Não, baixa tudo e deixa o navio seguir, que o vento leva para longe dos bancos. No dia seguinte, olha só o tempo passando, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Aqui já começa uma situação de sobrevivência no mar. Eles já perceberam que eles não tinham mais controle do navio, estavam à deriva. Já perceberam que foram pegos por uma tempestade, e aí conhecedores que eram do Mediterrâneo sabiam que essas tempestades poderiam durar muitos e muitos dias, começaram a se livrar do trigo. Por dois motivos. Um, que o trigo era peso mesmo, então o navio ficava mais baixo e era mais fácil ondas passarem por cima da borda do navio. Então, quando você tira a carga, o navio sobe mais, ele diminui o calado do navio, que é a porção abaixo da água, e aí a borda fica mais alta, né, a borda livre, e aumenta a segurança do navio. Só que tinha mais uma questão. O trigo molhava e aumentava o peso. Então, se livrar do trigo era 2 vezes importante para diminuir o peso do navio. Começaram a jogar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. O que é armação? É um termo que eles usavam para um mastro principal que era possível de remover. Então esse mastro ele não era assim firmemente engastado ao navio. Ele podia ser removido sim com ferramentas, né? E aí eles mesmo, a braço, eles foram lá tirar esse mastro e lançaram fora. Porque o navio ficou mais leve e ainda assim esse mastro, por ser alto, o que ele fazia? Ele subia o centro de gravidade. Aqui eu vou entrar um pouquinho só em física, tá? Mas pensa o seguinte, se você tem um barquinho, né? E você pode botar peso na parte mais alta do barquinho, é mais fácil dele capotar. No navio é a mesma coisa. Então eles tiraram peso da parte mais alta. Eles tinham tirado o peso da parte mais baixa, que era o trigo, precisava tirar um peso da parte mais alta. Não só para o navio ficar mais alto na água, mas para evitar que ele capotasse com as ondas. Olha aqui como Lucas entendia do assunto, hein? Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, ou seja, já passou o terceiro dia, quarto, quinto, e o tempo fechado e tempestade direto em cima deles. E continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Isso aqui, gente, é um diário de Lucas, tá? Lucas estava nesse navio. Lucas estava a bordo e Lucas é que está lembrando o que eles passaram, né? Ele, Paulo, Júlio, Aristarco, o comandante, o piloto, outros passageiros. Eu imagino aqui Lucas escrevendo e lembrando daquela escuridão, uma tempestade de muitos e muitos dias, eles à deriva, já sem saber mais onde é que estavam,
lançaram fora a carga, o navio não tinha mais mastro, e acabou a esperança de salvação. Pela frente só enxergavam a morte. Deve ser um momento terrível na vida de um homem, e deve ser terrível relembrar dias assim. E visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: olha como Paulo é uma figura muito completa, né? Porque Paulo, ele era um conhecedor do Antigo Testamento, ele conhecia Jesus Cristo, é um homem de oração, um homem de fé, um homem culto, conhecia poesia grega, conhecia o direito romano. Só que não era só o que Paulo conhecia, era o que Paulo era. Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem de visão. Paulo tinha visão clara, Paulo era um líder. Olha só, Paulo era prisioneiro desse navio. E ele foi o homem que lá no começo tomou a palavra e falou assim: a viagem vai ser desastrosa. E aí Paulo aqui, ele continua sendo prisioneiro. Todo mundo esperando a morte chegar. Paulo se levanta e fala assim: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Aqui é o famoso eu te disse. Só que esse eu te disse aqui não é para espezinhar os outros. É para ajudar eles a pensar assim: é mesmo, esse Paulo aí, ele tem bons conselhos, ele entende navegação. Quem sabe agora tem uma outra coisa que ele pode nos dizer para ajudar. Entendeu a diferença do eu te disse para humilhar e espezinhar e o eu te disse para agora ajudar? Então agora Paulo vai trazer uma segunda informação. Ele trouxe a primeira lá, ninguém ouviu. Ele está falando, viram o resultado? Mas agora eu tenho outra coisa para dizer para vocês. Pois assim, né, se tivessem me ouvido, teria evitado esse dano e esse prejuízo. Porque já tinha dano e prejuízo, né? Perderam a carga, perderam o mastro. Mas agora Paulo tem algo novo para dizer. Recomendo que tenham coragem. Olha o que Lucas escreveu. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Paulo não. E Paulo recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Deve ser muito doido estar numa tempestade há não sei quantos dias, já jogaram a carga no mar, jogaram o mastro no mar, tão perdido, e levantam um prisioneiro e fala assim: nenhum de vocês perderá a vida. Deve ser uma cena curiosa. Apenas o navio será destruído. Gente, nesse ponto aqui, uma palavra dessa já era boa, sabe? Vai o navio todo, mas pelo menos a gente sai vivo. Nesse estado que ele estava aqui, eles já estavam contando que iam morrer. Mas aí Paulo acrescenta: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me. Um anjo é um mensageiro. Tá? Essa palavra anjo ela pode significar inclusive uma pessoa como mensageiro, mas aqui claro que não era uma pessoa, era um ser celestial, porque uma pessoa não chegaria no navio, né? E esse ser celestial, esse anjo, falou que ele vinha como emissário do Deus a quem Paulo adora e pertence. E falou o seguinte: Paulo, não tenha medo. Essa expressão não tenha medo, eu já lhe contei isso, né? Ela aparece 365 vezes na Bíblia. É uma expressão que aparece muito. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante o imperador. César é um título, tá? Hoje é nome, mas aqui era um título, queria dizer imperador, já lhe falei isso, né? É de César que vem a expressão czar no russo, Kaiser no alemão, é o título do imperador, o rei, né? É necessário que você compareça perante o imperador. Deus, por sua graça, ou seja, por um favor não merecido, Deus deu a você, Paulo, a vida de todos os que estão navegando com você. Olha como é interessante isso. Deus não só garantiu a vida de Paulo. Paulo era um homem de oração, Paulo era um homem que queria o bem dos outros. Então Deus deu um presente para Paulo. Paulo, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar as vidas de todo mundo que está contigo. Que presente, hein? Que presente que Paulo ganhou. A vida de todas aquelas pessoas, para que elas tivessem a oportunidade de serem salvas por Jesus. Assim, aí agora Paulo, ele contou o que o anjo falou, e agora ele fala com as pessoas. Assim, tenham ânimo, senhores. Tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Deveremos ser arrastados para alguma ilha. Paulo é uma nota dissonante nessa sinfonia fúnebre. Está todo mundo ali esperando a morte chegar. Paulo não. Paulo, ele provavelmente continuava orando. Por que eu falo provavelmente? Gente, nós já estudamos isso. Paulo estava numa prisão do calabouço interior, todo arrebentado, açoitado,
e estava cantando hinos ao Senhor. Na ocasião, deu um terremoto, a gente conhece a história, né? Se converteu um monte de gente. Eu imagino que Paulo estava orando aqui. Paulo estava orando, conversando com Deus, porque Paulo, ele expressa nas suas cartas isso. Ele tinha uma certeza plena que ele viveria por Cristo, ele só morreria quando Cristo assim decidisse. Então, se fosse naquele momento, ele ia. Mas se não fosse, ele sabia, Deus vai salvar. Agora, para mim é muito interessante essa graça de Deus para Paulo. Paulo, eu vou te dar as vidas de quem está a bordo contigo. Isso aqui é muito interessante. Então, Paulo se revela um líder, um homem de visão, um homem de sabedoria, um homem com uma palavra de ânimo para os outros. E é muito peculiar que seja o prisioneiro do navio, a pessoa com maior visão e a pessoa ainda que dá ânimo para os outros e que ajuda as pessoas a superarem esse momento de dificuldade. Bom, no próximo vídeo veremos a conclusão, que é o naufrágio, já adiantei isso no vídeo anterior, mas veremos eventos muito interessantes antes, durante e após esse naufrágio. Esses eventos aqui do final do capítulo 27, eles têm muito conteúdo pra gente, e eu quero explorar isso com você com cuidado. Então eu vou lhe pedir uma bondade sua. Leia. Acabou o vídeo agora? Vou acabar em seguida. Você pega e continua lendo o capítulo 27, termina de ler. Lê de novo, lê umas 2, 3 vezes até o próximo vídeo. Dá uma estudada se você tiver acesso a uma Bíblia comentada, porque o material é muito bom, tem muita coisa boa pra gente. E eu tenho lhe pedido algo que eu vou repetir aqui. Se este vídeo foi relevante para você, só vou lhe pedir uma coisa. Repasse esse vídeo para alguém. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque, como sempre, aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.